Amém. Deus abençoe todos os amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Meus irmãos, hoje eu quero aqui tratar sobre um tema o qual eu pensei que não iria mais mencionar, porque um dos nossos últimos estudos, se os irmãos têm nos acompanhado, nós tratamos sobre um tema que eu intitulei de Haja Luz, onde tratamos aí de explicar que existe aí vários movimentos dentro do seio cristão que tentam defender uma tese, uma teoria, sim, de que aquela luz de Gênesis 1:3 seria não uma criação, não como sendo parte da criação de Deus, mas como sendo ali um registro bíblico da pré-existência do Filho de Deus. Há algumas correntes que estão ensinando isso. Na ocasião que nós fizemos o estudo, eu tive que fazer algumas pesquisas, como mencionei, e eu vi que há várias denominações. Eu encontrei pelo menos aí uns 3 sites, as 3 páginas na internet tratando sobre isso. Então eu fiz um estudo para examinar cada um daqueles argumentos que esses denominacionais usam, para ver o que realmente é bíblico, o que está fora das escrituras, sim. E eu não parei para me deter se eles ali são trinitários, unicistas, eu não sei qual era a corrente que eles estavam defendendo, apenas me detive ali nos argumentos que eles estavam usando. Porque, como já mencionamos em outros estudos, sim, não há diferença entre trinitário e unicista, tanto faz. Tanto é que, para você ter uma ideia, dentro da mensagem também existem ministros que são unicistas, como a grande maioria, e também defendem isto. O que é até um pouco raro, um pouco estranho, sim, porque os unicistas não creem na pré-existência do Filho de Deus. E esse pessoal que fica dizendo que aquela luz é o Filho, eles tentam apenas usar essa escritura para provar que o Filho teve uma pré-existência. Realmente, há escrituras que mostram, que falam da pré-existência do Filho. Só que é verdade que são poucas, e a razão de serem poucas é porque isso era realmente um mistério que estaria velado por todos aqueles séculos até que o Filho de Deus viesse ao mundo. E então, com o auxílio dos apóstolos, dos discípulos, que depois se tornaram os nossos pais, os pais da igreja, é que eles receberam de Deus a revelação para nos revelar nessas escrituras onde que elas mencionavam este Filho que estava com Deus desde antes da fundação do mundo. Porque a escritura diz que Deus fez todas as coisas por meio do seu Filho. Então, um unicista, por exemplo, ele não vai crer que o Filho teve uma pré-existência. Ele vai dizer que o Filho é o próprio Deus, que sempre foi só Deus que existiu. E de fato foi Deus que criou todas as coisas, mas a escritura diz que Deus usou seu Filho. Então nós tratamos um pouco sobre esse tema e discorremos muitos tópicos, mas eu creio que aquele estudo ficaria incompleto se nós não trouxéssemos hoje mais algumas informações que diz respeito à mensagem de Mombrana e ao seu ensino, porque eu creio que só com o que nós mostramos naquele estudo Haja Luz, eu creio que foi o suficiente para nós termos uma noção de como que o Mombrana interpretava as escrituras. Nós vimos, o que nós mostramos foi mais que suficiente para você ver que em momento algum o Mombrana diz que aquela luz era o Filho sendo gerado ou criado, tanto faz. O Mombrana nunca ensinou. Não há nenhum sermão do Mombrana, não há nenhuma fita onde você vê ele dizendo: e Deus disse haja luz, e o Filho veio à existência na forma de um halo de luz, o Logos que saiu do seio do Pai. É verdade que ele ensinava que o Filho era como uma luz que saiu do seio do Pai, como um Logos, uma luz, um halo místico, uma luz mística branca, mas em nenhum momento ele fez correlação com aquela escritura. Eu creio que quando ele disse isso, ele tinha escritura. Nós queremos até ler aqui hoje sobre isso. Mas como eu disse, eu pensei que não ia mais precisar tratar desse assunto. Mas eu creio que fui trollado por mim mesmo, porque eu descobri algumas coisas mais que eu achei interessante trazer aqui, que vai complementar mais essa informação que nós passamos para você. Então esse é o nosso objetivo aqui, né? Eu vou criar apenas um pequeno subtópico aqui com esse título: No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque é mais ou menos disso que eu quero tratar, e quero mostrar algo que o Mombrana ensinou e que talvez não seja muito abordado nos tabernáculos.
Porque, como eu disse, há alguns ministros dentro da mensagem. Aqui no Brasil eu sei que existem alguns eu sei que são de outros países, que já vieram para cá, ministros, inclusive africanos, acho. Eu já vi aí alguns ministros africanos sendo interpretados em algumas reuniões, em alguns tabernáculos, e eles dizendo, olha, aquela luz de Gênesis era o Filho. Então, nós temos visto aí essas interpretações, e eu creio que muitas dessas pessoas que tentam ensinar isto, eles gostam de usar aqueles sermões que nós mostramos aqui do irmão Branham, onde ele fala de um halo de luz que Deus gerou, e que era o Logos que saiu de Deus, e que era o Filho de Deus. Então eles pegam isto, essas passagens do irmão Branham, eles associam aquilo com a escritura de Gênesis 1:3. Eles usam então essa escritura para tentar provar que era desse filho que o irmão Branham estava falando, ou citando aquela escritura. Mas como eu disse, não, em nenhuma ocasião o irmão Branham usou aquela escritura. Está bem? E como eles dizem ali então que é o filho, eles não admitem que aquele filho é uma criação. Eles dizem que Deus, através desse filho, então criou, através daquela luz de Gênesis 1:3, Deus criou todas as coisas. Mas como nós dissemos no culto anterior, isso criaria uma certa contradição. Porque nós vimos que o irmão Branham ensinava aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o mundo foi feito, ou foi criado, em 6 dias. Então, se você diz que aquela luz não era uma criação, mas era o Filho, então o que foi criado no primeiro dia? Né? Então eles vão dizer que não houve uma criação no primeiro dia. Então eles já estão mudando a escritura que diz que o mundo foi feito em 6 dias. Então você não tem mais 6 dias, você tem 5 dias. Então você vai ter que mudar a escritura de qualquer forma. Mas eles dizem, não, aquela luz era o Filho e Deus gerou o Filho para que através do Filho Deus criasse todas as coisas. Então muita coisa que eles falam ali está correto, mas o errado é eles usarem essa escritura para provar isto. É verdade que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho. Lemos e vamos ler outra vez. Efésios 3, verso 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então a Bíblia diz isso, o irmão Branham ensinou dessa forma, o irmão Liveio também ensinou assim. No estudo anterior do Haja Luz, nós tratamos de sermões do irmão Branham, também lemos alguma coisa do irmão Lee, certo? Eu quero fazer isso hoje também, porque o que nós vamos mostrar aqui de uma parte do ensino do irmão Branham, que é pouco divulgado nos tabernáculos, também foi ensinado pelo irmão Lee. Então acho muito bem nós também lermos alguma coisa do que ele comentou, para respaldar e para ficar bem claro o ensino do William Branham, certo? E a razão de nós citarmos aqui Liveio uma vez ou outra é porque nós cremos no profeta mensageiro e aceitamos o que ele disse. E ele disse, se você tiver alguma dúvida, pergunte ao irmão Liveio. E ele disse, seja você ministro ou um leigo, se você tiver alguma dúvida, questione e pergunte para o irmão Lee. E realmente o irmão Lee sempre tem nos ajudado aqui em algumas questões, não que ele inventou alguma coisa, ele apenas ajudou a trazer luz, a aclarar um pouco mais aquilo que o irmão Branham nos disse, certo? E a razão de muitos tabernáculos estar totalmente perdidos e confusos sobre várias questões doutrinárias é simplesmente porque eles rejeitaram esse ministério de ensino. E o irmão Branham até disse para o irmão Liveio que o seu ministério seria rejeitado porque as pessoas diriam que não precisariam, só a Bíblia é suficiente, ou só o Espírito Santo é suficiente, ou só as fitas são suficientes. E o resultado é que cada um dessas pessoas estão indo para um grupo, um ismo diferente. Então nós não queremos isto. Nós queremos aqui ter todo o material suficiente para nos respaldar, para nos fundamentar, e alguma coisa que seja bíblico, que seja correto. Nós queremos ser bíblicos, nós queremos ser escriturísticos, nós queremos ter uma fé e uma confissão que seja bíblica. E para isso nós temos que nos apoiar naquilo que o irmão Branham também nos ensinou acerca do que Deus revelou a ele, e também através desse ministério que nós cremos, conforme o próprio irmão Branham, que Deus ajudou a ele a respaldar tudo que lhe foi passado, tudo que lhe foi ensinado. O irmão Liveio então tem nos ajudado bastante nisso. Então realmente, como eu disse, a Bíblia mostra, houve sim uma criação. E essa criação foi feita sim por meio de Deus através do seu Filho. Deus é o Criador, mas ele usou o seu Filho para criar. E o irmão Branham disse, citando as Escrituras, que essa criação foi uma criação física de 6 dias. Ele citou
a escritura de Êxodo 20:11, quero ler novamente isso, que nós podemos ler lá do livro do irmão Branham, o livro das 7 eras da igreja. E também diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Então no estudo anterior nós mostramos isso aqui, para você entender que tudo que foi criado naqueles 6 dias foi uma criação física. Tudo que está em Gênesis, certo? No capítulo 1, que fala das coisas que foram criadas nos 6 dias, é uma criação física. Então nós lemos isso no estudo anterior. Então quando você lê Gênesis 1:3, que diz que Deus disse haja luz e houve luz, o que foi aquilo? O Umbanda já te respondeu. Uma criação física concluída. Não há como você fugir disso. Você não pode dizer, tudo que está nos 6 dias foi uma criação física, exceto o do primeiro dia. A luz não foi uma criação física, mas o Umbanda disse, em 6 dias Deus criou o mundo. Então tudo que está ali, naquele registro, é uma criação física, e você vai ter que incluir a luz também. Certo? Agora, algumas coisas que quero chamar a atenção, só quero ler mais uma outra mensagem, não haveria necessidade, sim? Mas só para confirmar, eu já li o livro das eras, mas uma mensagem aqui do Umbanda vai dizer a mesma coisa. Hebreus capítulo 4, de 57. Quando Deus fez o mundo em 6 dias, ele descansou no 7º dia e nunca mais trabalhou. Então aqui o Umbanda está confirmando para você a escritura. Quando Deus fez o mundo em 6 dias. Eu só estou lendo isso aqui porque alguns dizem que aquela criação do primeiro dia, a luz, não foi uma criação física. Então alguma coisa está errada. Umbanda errou, Umbanda não foi bíblico, não foi escriturístico, a própria Bíblia está errada. Então estou lendo aqui para confirmar o que o Umbanda está dizendo. A Bíblia diz que tudo que está ali naquele livro de Gênesis acerca da criação foi uma criação física concluída. Certo? Agora você sabe também que o Umbanda dizia que os 6 dias da criação também poderiam ser ao mesmo tempo 6.000 anos de criação. E ele remontava aquela escritura lá do apóstolo Pedro que disse que para Deus um dia é como se fosse 1.000 anos é como se fosse um dia. Então o Umbanda diz que quando você lê aqui 6 dias, você também pode ler 6.000 anos se quiser. Pode ser. São várias mensagens que o Umbanda mencionou. Só separei uma aqui para refrescar a memória, porque quem conhece a mensagem do Umbanda sabe que ele tratou disso também. Eu vou ler aqui para você o Éder de Satanás. Agora, Deus levou 6.000 anos. 6.000 anos para fazer aquela criação física concluída. Não demorou muito, mas ele demorou muito. 6.000 anos. Porque somos ensinados que um dia no céu são 1.000 anos na terra. E foram 6.000 anos, ou 6 dias, que Deus construiu, edificou a terra. Agora, Deus levou 6.000 anos para estabelecê-la. Plantá-la com boas sementes e produzir tudo segundo a sua espécie. Tudo deve surgir segundo a sua espécie. Todas as suas sementes eram boas e, portanto, deve produzir conforme a sua espécie. Deus levou 6.000 anos. Então, houve aí um tempo, um lapso em que Deus criou o mundo, e a Bíblia diz que foram 6 dias. Você viu aqui, eu li para você, Umbanda confirmando, em 6 dias fez o mundo, mas ele disse, olha, pode ser 6 dias literais, ou pode ser 6.000 anos, tanto faz, né? Então veja, se no primeiro dia nada foi criado, como alguns estão dizendo, esse que defende que aquela luz era o Filho, então se não houve criação naquele dia, então como eu disse, já não são mais 6 dias de criação. Ou já não são mais 6.000 anos de criação, são apenas 5 dias ou 5.000 anos. Mas o Umbanda disse, sim, que o mundo foi feito em 6 dias ou em 6.000 anos. Então, no primeiro dia, meus queridos, ou nos primeiros 1.000 anos, né, alguma criação foi feita ali. Houve ali, sim, alguma criação. Então, os que dizem que aquela primeira luz era o Filho, eles afirmam, então, que aquela luz não foi criada. E para não dizer que os céus e a terra aí, foram criadas antes que aquela luz surgisse, então eles precisam defender aquela ideia antibíblica de que nada foi criado no primeiro dia, muito menos a luz. O que significa então que nós temos menos de 6 dias aí de criação. Agora veja, o Umbanda, ele não somente disse que houve uma criação desde o primeiro dia, como ele disse que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que esteve lá para fazer aquela criação física concluída de 6 dias. Jesus estava lá.
ou Deus estava lá através do seu Filho Jesus Cristo para criar. Mensagem Vá, Acorde a Jesus, 3 de novembro de 63. Talvez Jesus estivesse agindo como ele agiu no dia da criação. Ele criou a terra, os céus e a terra em 6 dias, ou 6.000 anos, tanto faz, né? E no 7º dia ele descansou. Aí você diz, aquele era Jesus? Irmão Branham diz, sim. A Bíblia diz, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, Jesus, o que o irmão Branham está dizendo é que Jesus já tinha uma pré-existência. Jesus estava lá quando criou os mundos, certo? Agora veja, quando nós mencionamos aqueles sermões do irmão Branham, naquele estudo do Haja Luz, nós citamos as várias ocasiões onde o irmão Branham falava que a primeira criação que Deus havia feito no mundo físico foi a luz. Ele disse, sabemos logicamente que a primeira coisa que foi criada foi a luz. E nós lemos os vários sermões, uma banda mencionava isso. A primeira vez que Deus falou, quando ele disse para fazer a criação, ele disse haja luz, e uma banda explicava que houve uma explosão atômica, uma explosão de átomos, e o Sol veio à existência, e uma banda disse que daquele Sol surgiu várias outras estrelas, porque daquele Sol, daquela luz, daquela explosão de átomos, surgiram meteoros e cada um foi para um lado e um foi para o outro. Isso levou um bom tempo até que Deus deixou que cada um se estabelecesse fixamente no seu lugar. E uma banda disse que aquilo ali foi como que o zodíaco, as constelações sendo ali criadas. Deus escrevendo a sua primeira Bíblia. Mambrana disse que aquele haja luz que você lê ali na Bíblia era o Sol vindo à existência, e nós tentamos explicar que ele não estava falando exatamente do Sol, aparentemente parece que não. Nós entendemos que ele cria também no que a Bíblia diz, de que o Sol, que era uma estrela maior, e a Lua, que é a estrela menor, surgiu no 4º dia. Então, mas ele chamava aquela luz também de Sol porque era do mesmo material que depois no 4º dia Deus usaria para criar não somente aí o satélite, a nossa estrela, nossa galáxia, nosso sistema solar, mas também de outras estrelas, de outras galáxias, de outros sistemas. Parece que no 4º dia Deus também deu prosseguimento a isso. Mas quando o Mamãe disse haja luz, ele fala que nada existia até então. Então ele usou aquela escritura de Gênesis 1:3 para dizer, ali começou a criação, porque Deus disse haja luz, houve uma explosão de átomos e as coisas foram feitas. Então eu só li aquilo para você, para mostrar para você que o Mambrana nunca fez aquela escritura uma prova, um exemplo da pré-existência do Filho de Deus. Ele cria na pré-existência do Filho, mas nunca usou essa escritura para provar isso. Ele cria que aquela luz fazia parte daquela criação física dos 6 dias ou dos 6.000 anos da criação. Nós só lemos aquelas palavras do Mambrana, aqueles vários sermões, para você mostrar, para você entender que o Mambrana nunca fez alusão daquela luz criada com o Filho sendo gerado ou criado. Certo? Agora, se você prestou atenção, eu disse, eu não sei por quanto tempo ele manteve esta confissão, né? Mas eu só estou lendo isso aqui para você entender, olha, ele não está fazendo essa luz do Filho. Então a razão de eu ter mencionado isso é por causa desse estudo que eu estou trazendo aqui hoje, para dar mais um complemento, para você entender algumas coisas, porque com o passar dos anos, houve uma evolução de pensamento do irmão Branham, e nós temos que expor para você essa evolução de pensamento, do qual, sem este pensamento, essa evolução de pensamento do profeta, você vai ter um quadro fragmentário, você vai ter um quadro pela metade. E nós queremos aqui dar o quadro completo para você. Porque eu quase estava esquecendo. Quando eu mencionei esses ministros que dizem que aquela haja luz ali era o Filho, eles usam alguns sermões aí do irmão Branham. Só que eles não gostam de mostrar algumas outras coisas, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, que é para você ter uma visão, um panorama completo, e eles não têm. Então, para eles defenderem que aquela luz lá era o Filho, então eles têm que rejeitar muita coisa. Agora, em todas as ocasiões, eu volto a repetir, quando a Umbanda disse aquela luz surgiu, era o Filho, e Deus disse através do Filho haja luz, certo? Como é que eles interpretam isso? Se eles dizem que o haja luz era o Filho, como é que eles vão interpretar aquelas palavras do irmão Branham quando ele disse que Deus, através do seu Filho, disse haja luz? Então o argumento que eles usam é de que quando Deus disse por meio do Filho haja luz, eles estariam se referindo à luz do 4º dia.
E a razão do porquê eles dizem isso é que na Bíblia em inglês, nos versículos 3, no versículo 14, que fala do quarto dia, as expressões são praticamente as mesmas. No versículo 3, Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz. No inglês está lá, let there be light. Aí quando você vai no versículo 14, que fala da criação do sol e da lua no quarto dia, a Bíblia em inglês começa usando as mesmas palavras, né? Let there be lights, com exceção de ter um S no final, porque agora não é só uma luz, são luzes, né? Porque é o sol, é a lua e várias outras estrelas. Então, como a Bíblia do Rei Tiago em inglês usa as mesmas palavras praticamente, com exceção desse S, então quando o irmão Bana lia nos seus sermões que Deus através do seu filho disse haja luz, eles dizem que ali seria a luz do quarto dia. E alguns ministros usam esse argumento para dizer então que somente a partir do quarto dia é que o mundo começou a ser criado. Porque Mambana disse que até então nada existia, e Deus através do filho disse haja luz. Então, para eles defenderem que aquela haja luz ali que Mambana fala seria a luz do sol do quarto dia, então eles têm que admitir que até o quarto dia nada foi criado. Então existem alguns ministros que estão fazendo isso, acredite. Tem alguns ministros dizendo que o mundo foi criado no quarto dia. Eles não vão dizer abertamente para você, mas é isso que eles estão dizendo. Então, enquanto alguns reduzem a criação do mundo a 5 dias, esses que dizem que o mundo começou a partir do quarto dia, porque foi quando Deus, através do Filho, disse haja luz, então eles reduzem a criação do mundo a apenas 3 dias, certo? Porque você tem 4, o quinto e o sexto dia. Então, para alguns, Deus criou o mundo apenas em 3 dias. Eu repito, eles não vão falar abertamente, mas quando você junta tudo o que eles estão dizendo, eles não se dão por conta das grandes heresias que eles estão defendendo. Infelizmente. Agora veja, como eu disse, tudo isso foi uma forma de irmão Bana expor que houve sim uma criação. E a Bíblia aqui, em Gênesis, está falando dessa criação, que é uma criação física concluída conforme irmão Bana escreveu no seu próprio livro. Mas nós mencionamos no estudo passado que antes da luz, ou antes dessas criações que está aqui, irmão Bana também depois disse que Deus criou os anjos, até que ele chegou ao ponto de dizer, olha, a primeira criação foram os anjos. Você lembra disso? Eu li um sermão, eu quero ler de novo, mas também quero ler um outro sermão onde ele trata sobre isso. Na mensagem A Identificação de Cristo em Todas as Eras, de 64, nele estavam os atributos, qualquer um sabe o que é um atributo. Em outras palavras, nele estavam os seus pensamentos, apenas pensamentos. Esse é o seu atributo. Então, depois, sua palavra. E um pensamento expresso é uma palavra. No princípio era a palavra. Antes mesmo de ser expresso, era um pensamento. Atributos. Neste pensamento, ele era para ser Deus. Provavelmente criou os anjos primeiro, depois foi adorado. Ele era Deus. Então aqui o irmão Branham está dizendo, olha, a primeira criação provavelmente que Deus deve ter feito foram os anjos. E é quando ele criou os anjos, obviamente, os anjos o adoraram, então ali ele se tornou Deus, porque você sabe, de acordo com a teologia de William Branham, o termo Deus quer dizer um objeto de adoração. Então Deus se tornou objeto de adoração ali, já, né, quando ele criou aqueles anjos. Amém. Agora eu quero ler a mensagem que nós lemos naquele estudo anterior, onde ele trata de novo sobre isso. 5 identificações definidas da verdadeira igreja de Deus vivo. Parágrafo 177. Assim, a primeira coisa que ele criou... Agora, alguns de vocês querem saber a respeito da minha história de Gênesis. Deus disse, façamos o homem. A primeira coisa que ele criou foram os anjos. Então a luz já não é mais a primeira criação? Você lembra que nós lemos um sermão onde ele disse, olha, sabemos claramente, logicamente, que a primeira criação foi a luz. E agora está dizendo, olha, a primeira criação foi os anjos. Será que foi uma contradição aqui? Aí ele diz, a primeira coisa que ele criou foram os anjos, para adorá-lo. Então ele se tornou Deus. Então veja, aqui o irmão Branham está dizendo, na verdade, não está havendo uma contradição aqui. O que ele está simplesmente dizendo é que no mundo físico, a primeira criação física do reino físico, ao qual nós pertencemos, teria sido a luz.
e no reino espiritual, porque é uma criação física, visível, e uma criação celestial, espiritual, invisível. E nós lemos, eu creio que nesse outro estudo, eu não lembro se foi, eu creio que foi em Efésios, deve ser em Efésios, ou Colossenses, onde Paulo disse que Deus, através do seu Filho, criou todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Então isso que o Mbana aqui está dizendo, de que a primeira criação teria sido dos anjos, é bíblico, certo? Agora, nós lemos isso aqui no estudo passado do Haja Luz, e eu só estou relendo isso aqui novamente para você, para introduzir você a um tema que daqui a pouco eu quero que você entenda, que é um outro ângulo que o Mbana apresentou, uma outra evolução de pensamento, digamos assim, que o Mbana apresentou. Agora, eu quero que você preste atenção nisso, porque talvez alguns passaram por alto quando nós lemos isto. Eu vou repetir, aqui ele disse, alguns de vocês querem saber a respeito da minha história de Gênesis. Né? Então ele vai começar a falar do seu entendimento acerca do que o livro de Gênesis diz sobre a criação. Aí ele começa, Deus disse, façamos o homem. Aí ele interrompe o argumento porque ele se esqueceu de mencionar algo. Né? Porque ele diz, olha, a primeira coisa que ele criou foram os anjos. Talvez ele queria começar por isso e foi partindo logo para o homem. Então ele queria dizer, olha, houve uma evolução de criações. Então antes de falar do homem, ele queria falar dos anjos. Então ele interrompe esse termo aqui, façamos o homem, e depois que ele fala dos anjos, ele volta a falar da criação do homem. Mas ele queria ter começado primeiro isto. Então ele disse, olha, esse é o meu entendimento acerca da história de Gênesis. A primeira criação foram os anjos. Ok, esse é o seu entendimento sobre o livro de Gênesis. Agora, quem ouve ou quem lê isso aqui talvez se pergunte, bom, mas onde é que está isso em Gênesis? Ele disse que é o seu entendimento acerca da história de Gênesis, mas onde é que está no livro de Gênesis o versículo que diz, haja anjos? Ou Deus criou os anjos? Onde é que está isso? Não está. Não existe. Então por que o Mbana foi dizer que no livro de Gênesis eu tenho esse entendimento que a primeira criação foram os anjos, se no livro de Gênesis não há nenhum versículo mencionando essa criação? Onde é que o Mbana tirou esse argumento? Se você prestou atenção, ele disse nas duas ocasiões, olha, quando Deus criou os anjos, o que Deus se tornou? Ele se tornou Deus. Ele se tornou um objeto de adoração. Certo? Então, quando o Mbana disse, esse é o meu entendimento de Gênesis, o que ele está dizendo é isto. Que quando você vai ler lá na Bíblia, não é isso? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mbana diz, olha, no meu entendimento da história de Gênesis, é que quando você vai lá na Bíblia e diz, no princípio criou Deus, essa palavra Deus significa que ele já era um objeto de adoração. Quando a Escritura já te apresenta Deus, quer dizer que alguma coisa já foi criada antes, que foram os anjos. E os anjos, uma vez criados, adoraram a Deus, porque ele se tornou para eles um objeto de adoração. Então o Mbana está dizendo, este é o meu entendimento da história de Gênesis. Então quando a Bíblia diz ali que no princípio criou Deus, você também poderia ler dessa mesma forma. No princípio criou o objeto de adoração, não é isso? Os céus e a terra. Porque ali, alguma outra coisa antes dos céus e a terra parece que já haviam sido criados. Que ele disse, foram os anjos. Então, veja, esse aqui é o entendimento que o Mbana está tentando trazer para você. E com isto você percebe que o Mbana está dizendo que antes daquela criação aqui, uma outra criação já havia. Então, aquela luz de Gênesis 1:3 já não é mais a primeira criação, já houve uma outra criação, certo? Que foram dos anjos. Os anjos antecederam isso que está aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 13 em diante. Porque ele criou os anjos e ali diz que ele se tornou Deus, porque Deus criou. Então, se ele foi Deus para criar, quer dizer que ele foi um objeto de adoração para criar. Estou repetindo isso aqui para fixar bem na tua mente, porque é essa a explicação do Mbana sobre a história de Gênesis. Certo? Então, para o Mbana, Deus já era Deus quando criou o mundo. Ele já estava sendo adorado. Quer dizer que já havia criaturas, seres adorando a Deus. Foi dessa forma que o Mbana ensinou, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso quer dizer que se Deus já era um objeto de adoração, se ele já era Deus,
Então já havia anjos antes para adorá-lo. E veja, foi assim também que o irmão Livei ensinou. Ele entendeu isso do irmão Branham e ele falou a mesma coisa. Quero ler um sermão dele. Mensagem no princípio, número 2. O irmão Livei pregou uma série de apenas 2 sermões com esse título, no princípio. Certo? Seria muito bom se algum dia nós também traduzíssemos. Mas aqui o irmão Livei vai dizer o seguinte: agora observe, o Espírito de Deus começou a se mover sobre a superfície das águas, e você notará que este, embora seja o Espírito de Deus, não está dizendo que Deus criou nos termos de Deus sendo objeto de adoração. Então, Deus deve ter sido adorado quando esta primeira escritura foi escrita. Então, ali você tem um objeto de adoração. Deus foi adorado. Deus já era adorado quando estava fazendo a criação. O Espírito começou a se mover, o que mostra a você agora, no meu entendimento aqui, que este é Deus. Embora ele seja Deus e seja soberano, embora ele seja adorado melhor, ele está fazendo isso soberanamente. Então, Oliveira aqui está confirmando o que a Umbanda disse. Aqui em Gênesis 1, Deus já era um objeto de adoração. Então, outros seres já haviam sido criados antes, que foram os anjos. Certo? Agora veja, estou lendo aqui o irmão Oliveira, que ele disse, está confirmando o que o profeta disse. Aqui realmente Deus aqui já é um ser adorado, ele já era um objeto de adoração de alguém, que era dos anjos. Mas o irmão Lee também vai dizer no outro sermão que nós traduzimos, que na verdade Deus se tornou um objeto de adoração não quando ele começou a criar os anjos, mas quando ele primeiro gerou o seu filho, que não é uma criação. O filho não faz parte da criação, mas ele foi o ser que saiu do seio do pai para refletir o próprio Deus, o próprio pai, de forma que ele pudesse usar esse filho para criar todas as coisas. Ele não é uma criatura de Deus, ele é um ser que saiu do seio do pai, da mesma substância do pai, e que era o seu filho unigênito. Oliveira explica nesse sermão, que eu vou ler aqui para você, o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele pregou em 2008, um dos últimos sermões do Moli. Moli vai dizer aqui para você que lá em João 1:1, quando fala do Logos que estava com Deus, fala do nascimento do Filho de Deus. E que ali foi quando Deus então se tornou Deus, um objeto de adoração, quando o seu Filho o adorou. Sim? Agora então você pode considerar João 1:1 como sendo o primeiro movimento de Deus, o que é perfeitamente correto. Ou você pode tomar o nascimento de Jesus, onde Deus deu a luz a Jesus. Em João 1:1 você tem ali, no princípio era a palavra, o Logos, que é o Filho, e este Logos, a palavra, o Filho, estava com Deus. E esse Logos, essa palavra, esse Filho, era Deus, porque Deus estava nesse Filho se refletindo. Você nunca pode ver Deus, Deus é invisível, mas através do Logos, da palavra do Filho, Deus se torna revelado e conhecido. Isso já ficou muito claro para todos nós, sim? Mas então o que o irmão Oliveira está dizendo é que quando Deus gerou aquele Filho lá, no princípio, certo? Aquele Filho, quando ele foi gerado, o que ele fez? Ele adorou o seu Pai. Então Deus se tornou pela primeira vez um objeto de adoração quando Deus gerou o seu Filho. Esse Filho adorou o seu Pai, ele foi o seu Deus, não foi isso? Não foi a mesma coisa que Jesus disse lá quando ressuscitou? Diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Certo? Então, aqui que Deus se tornou Deus para Jesus, quando Deus gerou este Filho. E também depois, por meio deste Filho, sim, Deus foi adorado pelos anjos, porque quando os anjos foram criados por meio do Filho, porque lembra mais uma vez, através do Filho que os seres invisíveis, conforme disse Paulo, foram criados. E Jesus conduzindo a adoração. E diz o irmão Branham que Lúcifer, antes de cair, estava lá junto com Jesus, junto com Miguel, na adoração a Deus. Cristo, na forma de Miguel, ele chega a dizer isso, e Lúcifer conduziram, guiaram todos os anjos para adorar o Senhor. Mas quem primeiro adorou, sim, foi o seu Filho. Certo? É o que ele vai dizer aqui. Deu a luz a Jesus e ao mesmo tempo deu a luz a Deus. Quando Deus gerou o seu Filho, Deus ali também deu a luz a ele mesmo, a Deus, como um objeto de adoração. Porque Deus é um objeto de adoração e não havia ninguém lá para adorá-lo, nem os anjos havia ainda. E você notará que a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus e Pai. Então, Deus significa que o Filho adorou o seu Pai.
Então Deus se tornou um objeto de adoração pela primeira vez quando Deus gerou o seu Filho, e então o seu Filho o adorou. Amém, meus queridos? Sim, eu tenho a escritura aqui de Colossenses que fala isto, que Deus, através do seu Filho, criou todas as coisas, o que é nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, certo? Então isso significa que o Filho, sim, já existia antes desses seres invisíveis aqui, antes dos anjos. Romana diz, a primeira criação foi os anjos, ok, mas eles não estão à frente do Filho, o Filho estava à frente dos anjos, porque Deus criou por meio do Filho, certo? Então veja, o Romana começou a trazer esse entendimento aqui, de que a primeira criação, então, já não era mais a luz como ele dizia antes. Ele dizia a primeira criação era a luz. Mas agora está dizendo, olha, a primeira criação de fato são os anjos. Então, há um conflito aqui, nós tentamos explicar que aparentemente não. Porque aqui Gênesis está falando de uma criação física, do mundo físico. Então, quando ele disse luz, seria a criação do mundo físico. Quando ele fala a primeira criação dos anjos, está falando do outro reino. Então, aparentemente, não haveria aqui uma certa contradição. Mas eu quero que você entenda que, com o passar do tempo, o Mombrana começou a considerar algumas coisas que parece ter feito com que ele se sentisse depois obrigado a aperfeiçoar algumas declarações, como a que ele fez, por exemplo, de que a primeira criação teria sido a luz. Porque agora, como você já viu, ele disse aqui que os anjos foi a primeira criação. E uma coisa que nós temos que chamar atenção é que a partir de 1957 você vai ver o Mombrana mencionar bastante um livro que ele leu do escritor G.H. Pember, que é As Eras Primitivas, ou As Eras Mais Primitivas da Terra, que o Mombrana já havia começado a ler antes de 57 mesmo, mas é em 57 que ele começa a mencionar. E esse Pember, que era um escritor que o Mombrana admirou bastante, nesse livro, As Eras Primitivas da Terra, Pember desenvolveu e aperfeiçoou uma teoria que não era dele, já existia mais de 100 anos atrás, antes de Pember. Desde o século XIX, eu creio que essa teoria já existia. E essa teoria é chamada ou teoria do hiato, ou também teoria do intervalo. E Pember esclarece e dá os fundamentos dessa teoria nesse livro. O que essa teoria do hiato ou teoria do intervalo ensinam? Essa teoria afirma que quando você lê lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali estaria falando de uma criação anterior à atual que nós temos. Certo? Então Deus criou um mundo que era o que está ali em Gênesis 1:1, e por muito tempo este mundo estava ali, mas em algum momento, segundo essa teoria, houve uma destruição deste mundo, porque houve ali uma rebelião angelical. Então eles tentam explicar que foi ali nessa ocasião que Lúcifer se rebelou contra Deus, uma parte dos anjos se rebelaram, uma terça parte dos anjos, algo assim, se rebelaram, então houve uma guerra, e então Deus, para julgar e condenar aqueles seres, houve ali uma destruição do mundo. Essa teoria ensina dessa forma. Então, quando você chega no versículo 2, que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A teoria do hiato tenta explicar que isso que nós lemos aqui é o que resultou depois desta batalha celestial, que Deus teve que julgar ali a sua própria criação, por causa daquela rebelião dos anjos. Então o que nós temos aqui é o que aconteceu depois que Deus criou os céus e a terra. Então quanto tempo se passou até haver essa rebeldia, essa batalha, de forma que Deus tivesse que julgar esses seres, e ao ponto de a terra ficar como estava? Quanto tempo se passou? Nós não sabemos. Então a teoria do hiato simplesmente ensina que aconteceu isso. Primeiro houve uma criação, de Gênesis 1:1, certo? Por um período de tempo que nós não temos como dimensionar. Então o que você tem aqui a partir do versículo 2 e 3 é quando Deus começa a recriar então novamente a sua criação que ele havia feito antes. Certo? Então, a partir do versículo 2, Deus então, na forma do Espírito Santo, paira sobre a face das águas, certo? E ele diz, haja luz, para fazer uma recriação, ou para remodelar a sua criação. Então, quando a Escritura diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus fez a criação,
certo? Então, a partir do versículo 2, Deus começa a trabalhar em cima dessa criação que ele já havia feito. Então, essa teoria mostra que a luz lá que veio no versículo 3, certo? Veio bem depois. Já havia uma outra criação. E é o que nós tentamos provar, tentamos até ler para você Joséfo, o escritor judeu, ele disse, né, que Deus pairava sobre a face das águas, sobre a terra, então havia uma criação antes daquela luz. Então, como explicar isso? Então eles criaram essa teoria, dizendo, olha, realmente houve uma criação, mas alguma coisa aconteceu e a terra ficou sem forma e vazia, porque houve alguma luta, alguma batalha, a terra ficou como que desfigurada, algo assim, aí é teoria mesmo, certo? Então, ali, versículo 2, Deus recomeça a fazer a sua criação. Então, Deus retoma a sua criação, certo? Para complementá-la, para concluí-la. É como se Deus tivesse feito, mas havia mais coisa ainda que Deus iria fazer. Então, o que está a partir do versículo 2 é quando Deus dá prosseguimento à criação. Então, alguma coisa havia sido feito. Agora, no versículo 2 é dado detalhes para você de que Deus vai mais fazer nessa criação que ele já havia feito. É assim que essa teoria expõe essa questão aqui. E é por isso que existe até alguns estudiosos, que, principalmente os criacionistas, que gostam de incluir os dinossauros nesta passagem aqui de Gênesis 1:1, né, que diz a ciência aí, existiram e até hoje eles não sabem explicar exatamente por que misteriosamente foram extintos. Eles dizem que o meteoro atingiu a Terra aí há 70 milhões de anos, não sei quanto tempo foi, lá no Golfo do México, dizem. A ciência está tentando dar a sua explicação. Então aí os estudiosos dizem, olha, esses seres existiram dentro desse período aqui. Certo? E então veja, depois a partir desse ano, veja, o Mambana já tinha lido esse livro desde os anos 50, mas a partir de 1960 é quando que o Mambana vai começar a dar mais ênfase para esse entendimento. Eu acho que levou um tempo para o Mambana absorver, porque ele leu isto, ele conhecia essa teoria, e ele começou talvez a fazer pesquisa na Bíblia, e talvez depois de 3 anos chegou à conclusão de que essa teoria estava correta. E tanto é que o Mambana começou a usar esses mesmos argumentos da teoria do hiato, ou teoria do intervalo, para poder explicar o que aconteceu. E o Mambana usava essa mesma interpretação para explicar a idade da criação da Terra e do mundo. Porque o Mambana chegava a dizer que, embora ele disse que o mundo foi criado em 6.000 anos, ele disse que o mundo era muito mais antigo que isso. Mas como explicar isso? Então o Mambana usou essa teoria aqui, que ele leu no livro de Pember, a teoria do hiato. Ele nunca vai mencionar esse termo, a teoria do hiato. Tem vários nomes, né? Mas era dessa teoria que o Mambana estava falando. E eu vou ler aqui alguns sermões para você entender como é que ele começou a repensar sobre essa criação. Por isso que é importante nós lermos isso aqui, comentarmos agora a respeito, para você ter um quadro completo e amplo, certo, do que o Mambana ensinou. O pessoal que diz que aquela luz era o filho, jamais vai ler isso aqui que eu vou ler para você agora. Que são aquelas outras mensagens do Mambana, mostram um prosseguimento, um aperfeiçoamento, digamos assim, um entendimento maior sobre a criação. Veja o que o Mambana aqui vai dizer. Vamos começar por essa mensagem aqui. São várias. Contagem regressiva, 9 de setembro de 62. Alguém estava discutindo isso comigo algum tempo atrás, em uma de minhas reuniões. Eu estava falando sobre a evolução do homem e disse que ele tinha apenas 6.000 anos. Mambana cria na evolução, mas não dessa forma de evolução que a ciência ensina aí, da seleção natural. Certo? Até existe uma seleção natural, mas não a que o homem está ensinando, certo? E disse que ele tinha apenas 6.000 anos, e este homem disse, bem, Mambana, podemos provar que o mundo tem milhões de anos, então o que você está falando, você está errado. Eu disse, você não crê na Bíblia? Ele disse, eu creio que o homem escreveu a Bíblia, e eu disse, verdadeiramente, a mão do homem formou as letras, mas o Espírito Santo estava por trás da mão. Veja, formou a letra, porque a Bíblia disse. E ele disse, bem, aí você tem que admitir que eles estão errados sobre o mundo. Eu disse, a Bíblia nunca está errada, nunca está errada. Ele disse, bem, se o mundo disse fosse, você pode ver as montanhas como elas foram empurradas para cima do vulcão. Eu disse, mas você apenas... Ele disse, e Deus fez aquele mundo em 6 dias. Eu disse, agora, a Bíblia não disse isso. Como que a Bíblia não disse isso?
Nós acabamos de ler para você, não foi? Um sermão onde o profeta disse, Deus fez o mundo em 6 dias. Nós lemos o livro das Eras, o profeta dizendo, Deus fez uma criação física concluída em 6 dias. E agora o Mambana diz que respondeu para esse homem, não, a Bíblia não diz que o mundo foi feito em 6 dias. O que é isto? Mudou? É uma contradição? Não, não é uma contradição. Olha o que ele vai dizer. Você apenas pensou que ela disse isso. Eu disse, vamos voltar agora para esclarecer o seu argumento. O primeiro capítulo de Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Este é Gênesis 1:1, é o que está ali, certo? Há quanto tempo ele estava fazendo isso, eu não sei. Ele não nos contou. Por que isso? Porque é um hiato, é um intervalo. Mas veja, Mambana aqui está dizendo, em Gênesis 1:1, Deus fez uma criação. Agora, por quanto tempo isso foi? Nós não sabemos. Né? Mas, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Então, e o mundo estava sem forma. Está falando o que aconteceu depois, certo? Foi então que Deus começou a usá-lo. O que o Mambana aqui está dizendo? Deus primeiro criou o mundo, certo? E depois de algum tempo, que nós não sabemos quanto tempo levou, Deus começou então a usar esta criação que ele já havia feito. Deus começa então a trabalhar em cima disso. Mas isso já estava pronto. O mundo já estava ali. O que Deus vai fazer é aperfeiçoar, é remodelar a criação que já existia. Essa parte aqui que a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, o Mambana vai dizer que pode ter sido milhões, trilhões de anos. Certo? Há quanto tempo ele estava fazendo isso? Eu não sei, ele não nos contou, não é isso? Mas o mundo estava sem forma. Foi então que Deus começou a usá-lo. Ou seja, depois que Deus fez os céus e a terra, após um bom tempo, Deus então começa a trabalhar finalmente então nessa terra para tentar transformá-la, a fim de preparar este mundo para se tornar futuramente habitável para o homem, para nós. Ele continua. Vê? Então ele simplesmente bate seus miolos por nada, vê? Deus fez o mundo. Ele poderia estar há 100 trilhões de anos fazendo isso. Eu não sei quanto tempo ele ficou, mas ele o fez. Está se referindo aqui a Gênesis 1:1, presta atenção nisso. Mambana não disse aqui que ele pode ter ficado, Deus pode ter ficado trilhões de anos pensando em algum dia fazer, não. Ele disse que essa primeira fase aqui da criação, ele deve ter feito e pode ter levado 300 milhões de anos fazendo, criando e trabalhando aqui. É isso que ele está dizendo. É a primeira vez que ele está começando a apresentar esse ponto aqui. Até então ele não havia apresentado. Isso aqui é a teoria do hiato, de Pember. E que é mais antiga de Pember, que Pember aperfeiçoou no seu livro. E se o Mambana agora está mencionando isso, é porque ele deve ter investigado a escritura, ou o próprio Espírito deve ter dito para o profeta, pode falar disso, porque isto é minha palavra, isto é verdade, isso está correto. Então agora o Mambana com coragem está dizendo isso. Olha, você disse que tem 6 anos? Não. O mundo pode ter tido trilhões de anos. Não é isso? Eu não sei quanto tempo ele ficou, mas ele o fez. E ele não disse quanto tempo durou, e não é da nossa conta quanto tempo durou. Ele apenas disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Isso resolve tudo, isso é tudo. Por quanto tempo ele estava fazendo isso, ou seja, estava criando isto. Não é um pensamento aqui. Não ficou 300 milhões de anos pensando, arquitetando. Não, ele já estava criando. E deve ter levado todo esse tempo, ou talvez muito mais. E para Deus não é nada, porque Deus é eterno, certo? Por quanto tempo ele estava fazendo isso? Não é da nossa conta. Mas depois a criação começou a surgir agora, na outra época, quando ele começou. Do que o Mambana está falando aqui? O que é essa outra época? É quando você começa a ler a partir do versículo 2. Que diz ali que depois que ele criou, como é que estava? Qual é a situação do mundo ali? Só que o Mambana não explica por que o mundo ficou daquele jeito. Porque a teoria diz que houve uma batalha, ele não chega a mencionar essa batalha, e não diz que foi a batalha que deixou o mundo nesse estado que ficou aqui. Ele diz, olha, depois que de 300 milhões de anos o mundo criou, e o que você tem ali é os próximos passos que Deus vai dar em cima daquela criação que ele já havia feito. Né? E uma das coisas que ele vai fazer, não é isso? É de criar a luz. Então veja, nesta nova abordagem que o Mambana está mostrando aqui para você, a luz não pode mais ser a primeira criação do reino físico. Porque esta luz aqui que aparece no primeiro dia da criação é a segunda fase, é a outra época, é outra etapa de recriação que Deus ali estava fazendo.
Então, eu só estou mostrando isso aqui para você entender que em momento algum, em hipótese alguma, Mombana usou a escritura de Gênesis 1:3 para dizer que aquilo era o Filho sendo gerado, porque Mombana diz que Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Eu também li agora a escritura para você, revendo o que nós já estudamos. Então, quando Deus disse, ou melhor, quando Mombana disse que Deus criou o mundo ali, e pode ter sido por trilhões de anos, como é que Deus criou isso aqui? Foi sem o filho de Gênesis 1:3? Não, foi por meio do seu filho. Tudo foi por meio do seu filho. Deus já estava com o seu filho antes de Gênesis 1:1, certo? O filho não aparece em Gênesis 1:3, como alguns da mensagem querem e os denominacionais. Não! Agora a mamãe está dizendo, o mundo já existia antes de Gênesis 1:3, antes do filho, antes da luz, né? Porque para eles é filho, né? Antes daquela luz aparecer, o filho já estava com Deus criando as coisas. Então, em algum momento, Mombana, com esse novo pensamento aqui, o que ele teve que fazer? Ele teve que, né, readequar aquele ensino com esse entendimento aqui que ele está dando. Porque você sabe, como eu mencionei para você nos outros estudos que nós lemos, o Mombana, ele disse que o mundo começou a surgir com uma explosão atômica, quando Deus disse haja luz, e houve uma explosão, e era o Sol rodopiando, não é isso? Então isso aqui seria essa outra época aqui do qual Mombana disse que o mundo passaria a percorrer. Não é isso? Depois a criação começou a surgir agora na outra época quando quando começou a principiar. É do versículo 2 em diante. Então o que seria essa outra época? Talvez fosse, não é isso? Aquela explicação que ele nos deu, que nós já estudamos, que Deus disse haja luz, e houve a criação e a explosão de átomos. Certo? Só que veja, quando Mombana dizia que a primeira coisa que Deus criou foi a luz e foi uma explosão de átomos, ele também dizia que nada havia sido criado até aquela luz. Ele dizia que nada existia, nem átomo, nem nada. Então a luz foi a primeira criação. Então agora ele já está dizendo que antes da luz, uma outra criação já havia sido feita. Então isso quer dizer que Mombana já teve que aperfeiçoar ou readequar o seu ensino. Certo? Então, talvez o Mombana deve ter dado uma outra função para aquela luz. A princípio, ele usava a mesma escritura. Não é? Quando Deus disse haja luz, estava se referindo a Gênesis 1:3, e não estava se referindo ao Filho, então ele se referia àquela luz como sendo uma explosão de átomos, uma espécie de Big Bang, como tentamos explicar para você, onde Deus começou a criar todas as coisas, porque até então, até aquela luz, nada existia. Mas agora aqui está dizendo que antes de Gênesis 1:3, a criação já existia. Então ele teve que readequar o seu ensino. Então talvez, e aí o Mombana nunca quis explicar isso aqui, como ele fez como foi essa readequação? Ele não fez isto. O próprio Molivei teve uma certa dificuldade para entender em que momento exatamente as galáxias foram criadas, se foi com Gênesis 1:3 ou se foi em Gênesis 1:14, com a explosão do Sol e da Lua e dos outros, não é isso? A própria Molivei ficou um pouco difícil para ele explicar essa questão. Mas o fato é que alguma outra função Mombana teve que dar para aquela luz. A princípio ele disse que através daquela luz houve uma explosão, Big Bang, o mundo foi criado. Agora ele está dizendo que antes daquela luz o mundo já havia sido criado. Certo? Você está conseguindo entender isso? Então houve um aperfeiçoamento, sim, um desenvolvimento do ensino de Mombana. Talvez, quando ele disse que o mundo começou com uma explosão de átomos e que ele disse que era o haja luz, talvez ele readequou dizendo que essa haja luz fosse não a luz de Gênesis 1:3, mas outra haja luz que Deus havia dito antes para criar Gênesis 1:1. E depois Deus disse haja luz agora para aquela nova criação que Deus estava ali readequando, recriando, remodelando. E pode ser que Mombana conservou o mesmo pensamento. Em Gênesis 1:3, Deus disse haja luz e houve uma explosão atômica para que com isso Deus continuasse criando mais e mais, porque tudo isso era uma evolução de criação. Mas o fato é que se ele conservou a sua primeira explicação de que Gênesis 1:3 é uma explosão atômica, isso tem que ser adequado com essa explicação que ele está dando. Porque antes dessa explosão atômica já houve uma outra criação. Então eu só estou expondo isso aqui para você entender que independente de qual foi a função, a outra função que talvez o Mombana tenha dado para esta luz, isso apenas só serve para mostrar para você que em momento algum o Mombana ensinou que aquela luz poderia ser o Filho.
Porque agora, com esse novo entendimento que ele está dando para a igreja, ele já entendia que antes mesmo daquela luz, Gênesis 1:3, já havia uma outra criação. E por quanto tempo isso durou até que Deus começasse ali a recriar esse mundo? Trilhões de anos. Centenas de bilhões e trilhões de anos, Mambrana disse. Pode ter se passado. Até que depois Deus desse essa outra etapa, que foi um outro passo. É assim que ele também falava. Que é quando Deus começa a usar este mundo que ele já havia criado. E aí ele disse, haja luz, e depois começou a criar as ervas e os animais. Não é isso? Então tudo isso foi depois de Gênesis 1:1, antes daquela criação. Amém, meus queridos? É bom trazer isso à tona porque você tem que ter o quadro completo de tudo. Vamos para outra mensagem? A maneira do verdadeiro profeta, de 63. Alguém estava falando outro dia para mim e disse, Gênesis está errado, e os 6 dias da criação que ele disse, eu disse Gênesis 1, 2, é absolutamente uma coisa diferente. O primeiro capítulo de Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Como ele fez isso e quando fez, isso cabe a ele, depende de Deus. Sim, depois disso que diz, o mundo era sem forma e vazio. E depois começamos a partir daí para a criação. Olha a explicação do Mambrana. Já havia uma criação em Gênesis 1:1. Então no versículo 2 o que você tem? É Deus dando um outro passo para aprimorar e para aperfeiçoar essa criação que ele já havia feito. Certo? Mas no princípio, até onde? Nós não sabemos. Quanto tempo durou Gênesis 1:1 até Deus dar esse outro passo? Nós não sabemos quanto tempo foi. Todas aquelas sementes que ele tinha ali, quando as águas se foram, a vida voltou à terra novamente. Voltou à terra novamente. Quer dizer então que o Mambrana está admitindo que talvez em Gênesis 1:1 já havia vida nessa terra. E depois ela foi destruída. Só que ele não explica como que foi. Volto a repetir, não encontrei sermões dele falando essa rebelião dos anjos que destruiu essa criação. Essa é a teoria de Ato, mas não sei se o Mambrana defendeu tudo isso. Mas ele fala que parece que houve uma vida e foi destruída, e agora o Mambrana diz que quando Deus começa a recriar a partir do versículo 2, ele diz, olha, a vida então começa a voltar à terra. Né? E encheu a terra, e quando a palavra de Deus é semeada, não há nada que possa impedir o que aconteça. Aqui, amém. Outra mensagem, influência, 30 de novembro de 63. Eu estava falando recentemente em uma reunião e um sujeito disse, me encontrou do lado de fora, ele disse, você está desperdiçando o seu tempo, companheiro? Disse, você disse, o mundo aqui, os 6.000 anos de idade. Eu disse, a ordem do mundo está certa, os 6.000 anos? Ele disse, veja, disse ele, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Eu disse, ele não fez isso? Gênesis 1, ele disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Há quanto tempo ele fez isso, eu não sei, ninguém sabe. Pode ter levado centenas, bilhões, trilhões de anos. Certo? A partir do versículo 2, então, você tem a criação de 6.000 anos, que é a reacomodação que Deus estava fazendo daquela criação que ele levou aí trilhões de anos para fazer. É isso que o Mambrana está dizendo. Certo? Há quanto tempo ele fez isso, eu não sei, ninguém mais sabe, Deus fez isso, esse é o ponto final, esse é o fim da frase. E, quando ele começou a usá-lo, o mundo estava sem forma e vazio. Veja, é isso que o Mambrana está dizendo. O mundo foi criado, Gênesis 1:1, certo? Mas a partir do versículo 2 é quando Deus começa a usar e trabalhar nessa criação que já estava ali, que já existia. Então Deus começa a usá-lo, quando a Bíblia diz que o mundo estava sem forma e vazio, e as águas estavam nas profundezas, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mais uma vez, o Mambrana já está admitindo que havia já uma criação antes daquela luz. Então aquela luz já não era mais a primeira criação. E muito menos poderia ser o Filho, porque outras criações já existiam antes dessa luz. E como que Deus poderia criar as coisas sem este Filho? Ele era o principiador da criação de Deus, sim? Amém. Mas Gênesis 1 diz, Deus criou os céus e a terra no princípio. Isso é tudo, não se preocupe com isso, eu apenas creio nisso. Isso é tudo, Deus o criou. Deus não pensou. Gênesis 1 não é um pensamento, eu volto a chamar a atenção, não é isso que o Mambrana está dizendo, porque é o que alguns vão dizer. Os que defendem que aquela luz de Gênesis 1:13 é o Filho sendo gerado e aparecendo pela primeira vez, então eles vão dizer, não, aqui não é que... O Mambrana está dizendo que Deus criou por 300 milhões, não. O Mambrana está dizendo que Deus pensou por 300 milhões de anos. Mas não é isso que o Mambrana está dizendo. São mais de uma e duas vezes que ele fala Deus fez por 300 milhões de anos. E aqui ele está dizendo Deus criou, Deus não pensou, Deus criou.
Agora, quanto tempo ele ficou criando, o profeta disse, nós não sabemos. Então, Gênesis 1:2, eu volto a repetir, o que o Umbanda aqui ensina é um outro passo da criação que o Umbanda vai dar, certo? Então, eu estou feliz que ele fez isso e por me deixar morar aqui por algum tempo. Ok, meus irmãos, então veja, alguns até poderiam dizer que essa teoria do hiato está errada e que o Umbanda também cometeu um erro. Tanto faz. Eu deixo para você decidir se o Umbanda aqui está correto ou não nesse ensino, nessa readequação que ele está dando para o seu próprio ensino. Eu deixo para você fazer o julgamento que quiser, mas eu vou dizer uma coisa, eu vou aceitar o que o Umbanda disse aqui. Essa interpretação que ele está dando para essa escritura, eu creio que foi divinamente dada a ele pelo Espírito Santo. Não importa que ele leu de um livro, que havia uma teoria, não quer dizer que ele concorde 100% com a teoria, mas ele viu alguma coisa que estava correto, que era bíblico, e ele afirmou. Agora, você pode dizer que o Umbanda aqui está errado com tudo isso. Mas isso apenas prova para você que em nenhum momento ele usou a luz de Gênesis 1:3 para dizer que ali era o Filho surgindo. São mais elementos que nós estamos mostrando para você, que essa interpretação que alguns da mensagem estão dando não tem base na mensagem e nem muito menos na Bíblia. Certo? Outra mensagem, o quarto selo. Estive conversando com uma pessoa não faz muito tempo e estava tentando discutir comigo dizendo, o senhor não tem vergonha de dizer que Deus criou os céus e a terra em 3 dias ou em 6 dias? Eu disse, foi isso que a Bíblia disse. Disse, bem, temos evidências e podemos provar que o mundo tem milhões de anos. Eu disse, isso não tem nada a ver. Em Gênesis 1:1 disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final, só isso, né? Veja, agora o mundo era sem forma e vazio, essa parte levou 6.000 anos no máximo para fazer, mas a primeira parte foi trilhões de anos. E eu disse, creio que toda semente já se encontrava ali mesmo, de alguma outra civilização ou algo assim. O que é isso que o Umbanda aqui está dizendo? Será que aqui o Umbanda está se referindo aos antigos primatas, hoje extintos, que volta e meia a ciência e vem escavando? Porque aqui está dizendo, uma outra civilização pode ter existido, não é isso? Creio que toda semente já se encontrava ali mesmo, de alguma outra civilização, algo assim. Será que o Umbanda está se referindo àqueles primatas? Será que eles estavam incluídos naquela criação ali de Gênesis 1:1? Os Neandertais e Homo Australopithecus afarenses, Homo robustus, não sei mais o que. Será que tudo já estava ali? Será que está mencionando esse povo aí? Né? Que não era o ser humano, não era o Homo sapiens sapiens? Será que ele está falando disso? Pode ser que esteja falando disso. Porque depois ele continua, e tão logo a água se afastou e a luz incidiu sobre ela, as árvores e tudo mais surgiram. Mas aqui o Umbanda está dizendo, as sementes disso já existiam naquela outra criação, talvez cultivada com uma outra civilização que existiu, e que talvez esteja dizendo, olha, foi extinta. Então houve uma destruição nessa terra. Então a partir do versículo 2, Deus está recriando a terra. É isso que o Umbanda está dizendo. Ok? A palavra falada da semente original. Minha filha lá atrás, Rebeca, estava dizendo, papai, na escola nós provamos que há milhões e milhões de anos neste mundo. Então isso não é contraditório com a Bíblia? Não, senhor, eu disse, não é. Bem, se os diferentes estudos de rochas e formações, estalactites e assim por diante provam que gotejaram há milhões de anos, e Deus disse que ele fez os céus e a terra em 24 horas, não é isso? Em dia. Isso não reprova, isso não refuta a Bíblia. A irmã Rebeca, filha de uma Umbanda, perguntou para o seu pai, isso não é contrário à Bíblia que só diz que o mundo foi criado em 6 dias? A irmã Umbanda disse, não. Se você notar, Deus falando a Moisés sobre a Bíblia, ele disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Quanto tempo demorou isso? Não é na nossa conta. Depois ele segue em frente, Gênesis 1:2, certo? Depois ele segue em frente e começa a trazer a seu tempo de colocar as sementes na terra. Mas no princípio pode ter sido há centenas de bilhões de trilhões de anos. Olha só esse novo entendimento que o Umbanda aqui está trazendo. Eons de tempo, mas Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Isso resolve tudo. Agora, esse é o primeiro passo. Vê, ele não comete erros. Então, Gênesis 1:1 foi o primeiro passo. Um passo foi dado, uma criação foi feita. E a partir do versículo 2 e 3, né, Deus ficou sobre as águas e disse, haja luz. Esse é o outro passo, o segundo passo, né, que Deus começou a dar, a fim de recriar, de remodelar a criação. E o Umbanda disse que a luz só veio depois dessa criação que foi feita há milhões, ou bilhões, ou trilhões de anos.
Então veja, houve uma evolução da criação, é isso que o irmão está dizendo. E o irmão Liveio, ele abraçou isto aqui, ele aceitou este ensino do irmão Branham. E o irmão Liveio também pregou no seu tabernáculo. Então agora, eu quero ler só mais uma outra mensagem antes de chegar no irmão Liveio. Estava quase pulando isso aqui. Quero ler isso aqui também. Há um homem aqui que pode acender a luz, de 63. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode ter sido 100 milhões ou bilhões de anos, ou o que quer que fosse. E como ele o fez, isso cabe a ele saber, veja, não a mim. Porém o mundo, bem, a terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a terra. E Deus disse, se movia sobre a água, e disse, haja luz. Aí está. Veja, a luz veio depois da criação dos céus e da terra. Como que o ministro dessa mensagem pode usar um parágrafo desse para dizer agora que essa luz aqui, se haja luz, é o Filho? Porque ele não está falando aqui da luz de Gênesis 1,14, do quarto dia da criação, que Deus fez o sol por meio do seu Filho, o primeiro haja luz, não. Ele está falando do primeiro haja luz aqui, está falando de Gênesis 1,3. Ele está dizendo que essa luz aqui veio depois de Gênesis 1, depois de centenas de bilhões e trilhões de anos criando. Não é isso? Onde é que alguém vai encontrar sermão do irmão Branham para respaldar esse ensino? Não há. Agora, aqui uma outra coisa que eles não vão entender. Isso aqui vai deixar eles mais confusos e perturbados ainda. Veja, ele se movia sobre a água e disse, haja luz. Né? De qual luz que ele está falando aqui? De Gênesis 1, 1:3. Certo? Porque está citando a escritura aqui. O Espírito, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. E o versículo 3 diz, Deus disse, haja luz. O irmão Branham está seguindo essa sequência aqui. Certo? Aí ele vai dizer, agora eu creio que o sol e assim por diante já existia, eu creio, a lua. Aonde? Existia onde? Gênesis 1:3. Aqui a interpretação que o irmão Branham está dando. Alguns dizem, olha, Gênesis 1:14 é que quando fala da criação do sol e da lua lá no quarto dia. O irmão aqui está dizendo, olha, eu acho que aqui no primeiro dia aqui, né, Gênesis 1:3, quando Deus disse haja luz, o sol já estava ali. Porque você vê que em todos os sermões ele chamava de sol. Talvez não fosse do sol como estava no quarto dia, mas é a mesma massa. Depois Deus pega esta massa, esse sol, essa luz, Monliveio chamava de um sol rodopiante, quer dizer que ele não era fixo, ele ficava ele girava. Era uma massa informe, indefinida, certo? E Deus depois utilizou essa mesma massa para criar o sol do quarto dia, a lua, mas o irmão Branham disse, olha, já estava aqui. É isso que o irmão Branham está dizendo. Então veja, isso está confirmando o que eu sempre tenho dito por esta mensagem. O irmão Branham nunca fez aquela luz o Filho de Deus. Não fez. Mas eu creio que aqui estava, que o mundo, nós íamos usá-lo, portanto ele se agitou por dentro, havia nevoeiro e vapor por toda a parte da terra, fazendo-a escura, e Deus disse, haja luz, isso é Gênesis 1:3 novamente, e a escuridão se desvaneceu e houve um céu sem nuvens. Então o irmão Branham nos confirma que antes da luz, o mundo já havia sido criado, levando apenas aí um tempo do qual nós não sabemos quanto durou, sim, até que a criação fosse aí então complementada, porque a partir do versículo 2 é isso, Deus complementa a criação, Deus vai aperfeiçoando essa criação. Isso é a teoria do hiato, e o irmão Branham está defendendo isso. E como eu disse, o irmão Liveio também apoiou este ensino do irmão Branham, essa nova abordagem do irmão Branham. E o irmão Liveio também começou a ensinar isso no seu tabernáculo. Vamos ver uma mensagem do irmão Liveio aqui? Se você não está conseguindo entender o que eu disse, o que eu li aqui do irmão Branham, então com isso aqui agora você não vai ter mais dúvida, certo? Da sua série No Princípio, número 1, 3 de outubro de 92. Agora, eu li essas escrituras, a pequena porção aqui, para que você possa ver que estamos vendo um dos princípios de Deus, e apenas um dos princípios de Deus, de vários ou muitos que estão na palavra. Existem vários princípios de Deus dentro da Escritura. Há esse princípio de Gênesis 1:1, há um outro princípio que começa no versículo 2, que é quando ele recria a criação, ali é um outro princípio. Há um princípio da geração do filho, que não faz parte da criação, não faz parte dessa dimensão, é um princípio. No princípio era o Logos, não é isso? Está falando de um princípio antes da criação. Há também um outro princípio que você sabe que depois, quando esse mundo terminar, vai haver um novo céu, uma nova terra, vai ser um princípio de uma nova dimensão, talvez também. Sim? Há vários princípios na Bíblia para que o Monliveio está falando.
E você olha através da palavra e verá, eu sendo, faço nova todas as coisas, eu crio tudo de novo. Deus sempre fez isso. Né? Então quando em Gênesis 1:2, Deus ali começa a fazer uma nova terra, porque isso que ele fez, ele recriou a terra, isso foi um tipo do que ele vai fazer futuramente. Porque um dia vai ver o novo céus e uma nova terra, é o que diz lá em Apocalipse. Então o que Deus fez aqui no passado foi um tipo do que ele vai repetir. O que Deus fez em Gênesis vai fazer lá em Apocalipse. Ok? E estabelece os princípios, eu faço tudo novo, todas as coisas, e estabelece o princípio de certas áreas. E no princípio era a palavra. Isso aqui é um outro princípio, isso aqui é João 1:1. Sim? E todos esses são princípios. Mas é este. E este é apenas um daqueles princípios, veja de que estamos falando. E este princípio, agora o Oliveira está falando do que aconteceu depois de Gênesis 1:1. A partir do versículo 2, Gênesis 1:2. É desse princípio que o Oliveira está falando. E este princípio é estranho, porque abrange 6.000 anos de retrabalho, ou renovação, ou transformação e modelagem. Olha só como Oliveira diz, é um novo princípio, porque o mundo agora está sendo retrabalhado, renovado, transformado, retransformado. E esse período durou 6 anos, ou 6.000 anos melhor. 6 dias ou 6.000 anos, certo? É uma nova fase. Né? Isso abrange 6.000 anos de retrabalho, renovação, transformação e modelagem, ou simplesmente fazer algo da Terra, cuja história antes disso foi de milhões ou bilhões de anos até chegar ao ponto de Gênesis 1 e 2. E o Oliveira está confirmando este ensino de Mombrana. Antes do haja luz, Gênesis 1:3, né, havia ali uma criação. E essa durou muitos anos. Deus fez essa criação por muitos anos. E agora, a partir do versículo 2, é uma nova fase. Deus agora começa a trabalhar mais nessa terra que ele já tinha criado. Então, cuja história antes disso foi de milhões e bilhões de anos. Então, nessa outra etapa é de 6.000 anos no máximo. Onde o achamos caótico quanto à sua usabilidade. Aquela primeira criação de Gênesis 1:1 estava em caos. Não se podia usar. Embora ainda nesse ponto seja adequado para o propósito ou propósito de Deus. Por trilhões de anos Deus fez o mundo e estava daquele jeito lá, certo? Em trevas, em abismos. Parece que não tinha nenhum motivo, mas Mamone veio e disse, para Deus devia ter algum propósito. Porque Deus deixou esse mundo por trilhões de anos desse jeito? Ele tinha algum motivo para fazer isso. Até chegar essa outra fase aqui, para recriar em 6.000 anos. Certo? Ou ele teria simplesmente explodido, ou seja, se essa criação de Gênesis 1:1 aqui não servisse para Deus, Deus já tinha acabado com ela. Então se ele manteve, foi por algum motivo. E o novo céu e terra tiveram que vir de uma recriação. É isso que nós vemos aqui, a partir do versículo 3, quando Deus diz, haja luz, o que é isso aqui? É Deus recriando essa terra. Recriando a sua criação, recriando o cosmos, o universo, o mundo, o que você quiser. Chame do que você quiser isso aqui. Oliveira está explicando o que o Mombrana disse. A partir do versículo 2 e 3, Deus começa a recriar. É um novo céu, uma nova terra praticamente. Certo? E que vai durar outros 6.000 anos para ser concluída. Mas a primeira foi trilhões de anos. Eu estou repetindo várias vezes porque ninguém está explicando isso aqui nos tabernáculos. Ninguém está ensinando isso. E muito menos os teóricos que dizem que o haja luz é o filho. Eles nunca vão ensinar, nunca vão ler isso aqui para o seu povo. E nós temos que mostrar isso porque nós ensinamos tudo o que a Bíblia diz e tudo o que a mensagem ensina. Certo? O novo céu e a nova terra tiveram que vir de uma recriação que durou outros 6.000 anos. Ok. Uma dissolução completa porque não era adequado. Aquela terra, aquela criação de Gênesis 1:1 não era adequada. Se fosse, Deus não precisaria trabalhar outros 6.000 anos nessa terra, nessa criação. Simplesmente colocava o homem ali, mas Deus achou que ainda não era apropriado. Então a terra estava ali, mas ele precisou ainda trabalhar por outros 6.000 anos. Então isso foi a partir de quando? A partir de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2. É quando Deus começa então a fazer dali uma nova terra, partindo do que ele já tinha criado antes. Sendo assim, então, aquela luz lá do versículo 3, definitivamente foi para iluminar um mundo que já existia por milhões ou bilhões de anos atrás. Amém, meus irmãos? E tudo isso, meus irmãos, serve para confirmar algo que nós já temos estudado e que o Monlivey também mostrou nos seus estudos e que ajuda também a confirmar que
em momento algum, o Mambana usou a escritura de Gênesis 1:3 para explicar João 1:1. Porque os que criam, os que defendem a teoria de que essa luz é o Filho de Deus, eles vão tentar explicar João 1:1 com Gênesis 1:3. E Gênesis 1:3 não explica João 1:1. E o irmão Liveio pregou uma mensagem que nós traduzimos da sua série Deidade ou Divindade, de número 3. Vou pedir para você, por favor, se tem essa mensagem, leia. Porque nessa mensagem maravilhosa do irmão Liveio, ele juntou vários estudiosos do grego para explicar que a palavra princípio que aparece lá em Gênesis não tem o mesmo sentido da palavra princípio que aparece em João. Porque você sabe que em João 1 diz, no princípio era o Logos, a palavra, o verbo, certo? E em Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus. É o mesmo princípio aqui? Não é o mesmo princípio. Quem diz que aquela luz é o Filho vão dizer que é tudo o mesmo princípio, mas o irmão veio nessa série Deidade Patiter diz que não é o mesmo princípio. Nessa série, nesse número 3 da série Deidade, o Oliveira diz, Gênesis 1:1 vem depois de João 1:1. E como eu disse, ele usou estudiosos, certo? Do grego para provar isso. Eu só quero ler alguma coisa do que ele menciona aqui. Se você tiver tempo, leia depois esse sermão completo, para você entender bem isso aqui. Mas aqui ele vai dizer, citando os estudiosos do grego, existe algo aqui em João 1:1 que supera bem mais o que está em Gênesis 1:1. Lógico, eu acho que você já está entendendo isso aqui. Mambana diz que o mundo foi criado já no Gênesis 1:1. Mas houve alguma coisa antes da criação. O que houve antes de Gênesis 1:1? Houve João 1:1. João 1:1 é muito... O princípio de João 1:1 é muito mais elevado do que o princípio de Gênesis 1:1. Porque o princípio de Gênesis 1:1 é a criação do mundo. E depois no versículo 2 Deus vai remodelar esta criação. Mas o princípio de João 1:1 é a geração do Filho. E a geração do Filho não está em Gênesis 1:3. Não, por favor. Isso não é mensagem, isso não é Bíblia. Mambana nunca ensinou isso, Liveio nunca ensinou isso. Ok? Existe algo aqui em João 1 que supera bem mais o que está em Gênesis 1, quando chega a tempo e a posição do tempo. Veja, Gênesis 1:1 trata de tempo, trata de criação. João 1:1 trata do que? Antes do tempo. Porque lá na eternidade que Deus gera o seu Filho. Embora ser na eternidade, o Filho está tendo um princípio. O Filho não é um ser eterno, ele está tendo um princípio. Mas isso é antes da contagem do tempo. Nós já explicamos isso, sim. Então, Gênesis 1 vem depois de João 1. No princípio era a palavra. E o princípio aqui supera bem mais qualquer coisa que tenha a ver com a criação. Ok. Então você está olhando para João 1:1 aqui numa profundidade que não está em Gênesis 1:1. O princípio de João 1:1 é muito mais profundo. Porque fala de Deus tendo comunhão com seu Filho. Gênesis 1:1, Gênesis 1:3 não é comunhão de Deus com seu Filho. Gênesis 1:3 é Deus por meio do seu Filho criando as coisas. Então em Gênesis 1:1, o historiador sacro começa desde o princípio e segue em declínio, mantendo-nos assim no curso do tempo. Então Gênesis 1:1 em diante é o tempo. Mas João 1:1 é antes do tempo. E é dali que vem o Filho. Amém? Então, enquanto João 1:1 trata do Filho tendo comunhão com o Pai desde antes da fundação do mundo, Gênesis 1:1 trata de algo que mais tarde Deus faria por meio de seu Filho ao criar os mundos. Aí o irmão Oliveira ele fala o seguinte, eu quero ler isso aqui. Isso está em Deidade número 4. Porque alguns podem dizer, olha, quando Mambana disse que o Filho era uma luz, que Deus gerou, que era como um ralo, de que escritura que o Mambana tirou isso aqui? Aí então eles dizem, olha, a escritura que o Mambana usou é Gênesis 1:3. Não. A escritura que o Mambana usou para ilustrar, criar essa ilustração do Filho como sendo um halo de luz, ele tirou de João. É isso que o Oliveira diz, Deidade número 4. Mambana, sendo um profeta, ele tomava João 1:1 e explicava isso completamente. Agora, do que se trata João 1:1 e como que o Mambana explicou completamente João 1:1? João 1:1 fala do Logos que estava com Deus.
O irmão Branham disse que no princípio Deus estava só, então Deus gera um filho, um ser semelhante a ele, que é seu filho unigênito, que era aquele Logos, que é como uma luz que saiu do seio do Pai. O irmão Branham usou essa escritura. O irmão Livei está dizendo que o irmão Branham usou a escritura de João 1:1 para explicar isto. Ele não usou Gênesis 1:3 para explicar o filho sendo gerado. E o irmão Livei também disse que outra escritura que o irmão Branham usou, para ilustrar essa figura de uma luz que sai, que é o filho, o irmão Livei disse que a outra escritura que ele usou foi Hebreus 1. Aí, o seu sermão, no princípio número 2, o irmão Branham disse que uma luz se formou, e Paulo diz isso a você em Hebreus 1. Deixe-me ler para você. Nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Este Filho, que sendo o brilho, estou lendo como está no texto em inglês lá, sendo o brilho, o esplendor, o derramamento de sua glória, a imagem expressa do seu ser. Então, Moliveio pega essas palavras, olha, aqui diz que esse filho é como um brilho que brilhava, não é isso? Que fazia expressar a glória de Deus, que era a substância do seu Pai. Então foi daqui, de Hebreus 1, de João 1, que o irmão Branham se inspirou para criar essa ilustração desse filho sendo gerado pela primeira vez como um halo de luz. Então alguns dizem, não, que escritura que o irmão Branham usou se não foi Gênesis 1:3, porque ali fala abertamente de luz. Mas Mambana nunca falou que aquela luz era o filho. Mambana sempre tratou daquela luz de Gênesis como uma criação. Amém, meus queridos? Então veja, isso mostra que o Mambana estava 100% correto com a palavra. Estou mostrando aqui os versículos, as escrituras que o irmão Livei disse que o Mambana usou para provar como que esse filho surge, como que esse filho aparece. Eu tenho algumas notas aqui, só vou concluir isso aqui com mais uma outra nota, uma outra escritura, que é a de Provérbios 8, certo? É uma escritura que se utiliza para falar da pré-existência do filho, não como um ser criado, mas como um ser que Deus gerou. Essa escritura chama aqui o filho de sabedoria. Por que chama assim? Porque isso tinha que ser encoberto, isso aqui estava encoberto. É Paulo que explica em Efésios, principalmente, que os mistérios que estavam encobertos agora eram revelados naquele tempo. Isso tudo tinha que ser encoberto. Então aqui o filho é chamado de sabedoria, justamente para que alguns não entendessem. Só quem tivesse o Espírito Santo é que entenderia. Então eu vou ler aqui, você vai ver, tente entender. É do filho sendo aqui gerado no princípio que está sendo dito. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então, e antes de suas obras, ou seja, antes de qualquer criação, Deus já tinha ali o seu filho e estava gerando o seu filho. Então o filho não faz parte da criação. Desde a eternidade fui ungida. E a palavra aqui ungido no hebraico é nazak, que quer dizer ungido, que quer dizer unção. Nós explicamos em outros estudos que o Mambana falava que aquele Logos que saiu de Deus era unção, ou que a unção do Espírito estava no Logos. É isso que está lá em Provérbios, não é isso? O filho aqui diz, eu fui ungido. Deus estava em mim. Deus estava se movendo em mim antes da criação. É isso que o Provérbios estava revelando. O que mais que diz aqui? Desde o princípio, antes do começo da terra, antes da criação, quando ainda não havia abismos, fui gerada. E a palavra hebraica aqui, gerada, é shu, que também vem da raiz hebraica shil, que quer dizer ser nascido, ser trazido à luz. Então aqui a escritura está dizendo que antes da criação, o filho foi trazido à luz, foi gerado, shu. Eu fui gerado, eu fui ungido, porque Deus, meu Pai, estava em mim. É isso? Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Então, esse filho aqui não pode ser aquela luz, certo? De Gênesis 1:3 que veio depois das águas, certo? Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Isso está provando que o filho tinha uma pré-existência. Não é o mesmo Deus, não é o mesmo ser de Deus, é um outro ser que Deus gerou de sua própria substância. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando eu firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava... Veja, esses elementos tudo aí, não aparece depois lá em Gênesis, versículo 2, Gênesis 1:2? Aí depois aparece a luz, eles dizem, olha, aquela luz é o filho. Mas aqui o filho está dizendo, antes do abismo, antes da água, eu já estava lá. Eu sou antes da criação.
Não é isso? Quando fixava o mar o seu tempo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Eu estava com ele. Né? Jesus disse, Pai, lembra da glória que eu tinha quando eu estava contigo antes da fundação do mundo. E a palavra que Jesus usou, que estava com ele, eu acho que é a mesma palavra que está lá em João 1:1, quando diz, no princípio era o Logos e o Logos estava com Deus. E essa é a mesma palavra aqui equivalente no hebraico, porque no equivalente aqui, a palavra aqui é etzel, que quer dizer ao lado de, perto de, próximo, junto a. Então aqui o filho estava dizendo, eu estava com ele. E o que os unicistas fazem para explicar isso aqui? Quando o filho disse que estava com o pai antes, devolva a minha glória que eu tinha quando eu estava contigo. Eles dizem que ali é uma glória que o filho tinha quando estava na mente de Deus. Não. O filho estava ao lado do pai. Ou o pai estava com o filho criando todas as coisas. Eu estava com ele no princípio. E eu era o seu arquiteto. A palavra aqui no hebraico é amou, que significa arquiteto, artífice, trabalhador capacitado ou hábil. E são as mesmas palavras que o Rambam usou para falar de Jesus. O Rambam disse no seu livro, ele é o originador e o autor da criação de Deus. Ele é o amou, ele é o seu arquiteto. Aqui o filho está dizendo, eu sou o seu arquiteto. Eu sou aquele por quem Deus criou todas as coisas. Eu sou o agente da sua criação. Aqui, meus irmãos, aqui Provérbios 8 está mostrando tudo isso. Naquele tempo o pessoal lia isso aqui e não entendia nada. Só agora nós conseguimos porque temos a luz dos apóstolos, dos pais, e que agora foi restaurado pelo mensageiro. Certo? Olha o que eu tenho de mais fantástico que vai ser dito aqui agora. Presta atenção. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Essa palavra aqui que está sendo dita, né, alegrando-me perante ele, regozijando-me, são as mesmas palavras do hebraico sashak. E essa palavra sashak quer dizer divertir-se, ou mais precisamente brincar. E lembra que o Rambam usava essa figura de uma criança brincando em frente à porta do pai? O filho é um ser que Deus gerou antes da fundação do mundo, era um ser sobrenatural, era como uma criança que estava brincando em volta, em frente à porta da casa do pai. De onde é que o Rambam tirou essa coisa louca? Ele inventou da cabeça? Não, está aqui. A escritura diz que o filho, quando foi gerado, ele disse, eu estava aqui brincando, assim, alegrando-me. A palavra lá é sachá, quer dizer brincar. Eu estava brincando nesse seu mundo habitável. Veja, uma maneira bíblica, uma maneira escriturística. Então essas são as escrituras que o Rambam usou para provar a preexistência do filho, mas ele nunca usou Gênesis 1:3, que já é uma criação. Nunca usou Gênesis 1:3. E outra escritura que o Rambam poderia ter usado, Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não escrevi aqui, não anotei as palavras do hebraico aqui, mas essas saídas quer dizer, as tuas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, antes da criação. Você está falando do filho aqui. A origem do filho é antes de Gênesis 1:3. É antes de Gênesis 1:1. É João 1:1, que é antes de Gênesis, como disse o Oliveira. Miqueias 5:2 está claro aqui. O filho tem uma origem que é antes, pertence a uma outra dimensão, a dimensão da eternidade que não se conta, porque não há tempo lá. Não há matéria, não há criação. E Gênesis 1:3 é no meio da criação, no meio do tempo. Então Gênesis 1:3 não pode ser o filho. Amém, meus queridos? Veja, achei interessante trazer isso à tona para vocês, apenas para aclarar, para confirmar um pouco mais, ou para dar um quadro mais completo, sim, de tudo que o Rambam ensinou acerca desse tema. Então, todos esses detalhes aqui que estou mencionando, são notas que eu acrescentei àquele estudo do Haja Luz. Ao invés de fazer um outro estudo à parte com outro título, eu simplesmente acomodei e complementei lá. Aquele estudo originalmente tinha umas 18 páginas, agora tem 28, se não me engano, tem 10 páginas mais. Então, você que baixou aquele estudo, por favor, apague do computador o arquivo antigo e substitua por esse novo. Já está lá atualizado no blog, ok? Pode ir lá, vai lá e abaixa. Você vai ter todos esses detalhes e mais uma gama de detalhes e informações que eu dou sobre essa questão de Haja Luz. Há outros detalhes também que eu não vou aqui ler, não vou explicar para você. Mas achei por bem colocar para tornar o tema bem extenso
né? E eu espero sinceramente que eu não tenha mais que tratar desse assunto. Porque eu achei que na última vez eu não precisaria mais. Mas quando eu vi isso aqui, eu vi o Espírito Santo me chamando, como que dizendo, olha, você tem que falar sobre isso. Eu pensei até talvez apenas colocar as notas, nem tocar, não mencionar. Mas achei por bem mencionar, porque eu tenho que fazer isso. Eu tenho este propósito com você, meu compromisso com você, mostrar tudo que esta mensagem diz. Então, quem tem uma teoria de estimação só vai te mostrar um quadro fragmentário e parcial. Nós não temos aqui teorias de estimação, então nós podemos te mostrar tudo o que a mensagem diz. Ok? Para que você, ao par disso, tire as suas próprias conclusões. Você pode até dizer que eu estou errado. Depois de tudo isso nós estamos mostrando aqui para você, se você continuar crendo, se você quiser ainda crer que a luz de Gênesis 1:3 era o Filho sendo gerado e que o Rembrandt ensinou isso, vai em frente com isso. Não há nenhum problema quanto a isso da minha parte. Eu só sei que eu tenho este compromisso, te mostrar isso aqui. É como o profeta disse, eu não sou responsável com o que você irá fazer com o que eu estou te dando. Eu sou responsável pelo que eu estou te dando. Sou responsável por aquilo que eu te digo. Agora, o que você vai fazer com isso não é da minha conta. Então você pode pegar esse estudo aqui, jogar na basura, no lixo, no junk, sim, e dizer, olha, tudo isso é basura. Gênesis 1:3 é o Filho sendo gerado. Vai em paz. Vai em frente, siga em frente. Para mim não há nenhum problema. Mas minha consciência não me permite jamais fazer esse tipo de confissão, porque eu sei que a Bíblia nunca fez, porque eu sei que uma Umbanda nunca fez. Amém, meus queridos? Eu espero que isso possa ter ajudado todos os irmãos aí. Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo. Amém.